Muito bem, bom dia a todos. Nós vamos falar hoje sobre algumas situações que podem acontecer durante as punções, né? Algumas situações que nós vivemos no nosso dia a dia e que não estamos acostumados a elas ou não estávamos muitas vezes preparados a elas, né? Então, a situação aqui obviamente para vocês todos estarem atentos ao que pode efetivamente sair errado durante um processo de punção. Então, vamos começar com coisas que são bem comuns, né? Tivemos um parto. O parto, muitas vezes, principalmente quando ele é normal, ele pode se alongar por horas e coincidiu com o horário da punção. Quem faz obstetrícia e não passou ainda por essa situação, certamente passará um dia, né? Você também pode acordar doente. Tem uma situação, eu e o Caio somos meio Highlander aí. Aqui eu coloquei de proposta essa situação da hérnia umbilical encarcerada, porque eu tive um episódio desse e fui fazer a punção antes de ir para a minha cirurgia. Mas está longe de ser um procedimento certo, né? Se você eventualmente tem um problema de saúde mais sério, você não vai poder comparecer, né? Você também pode estar falando com o laboratório quando você está no caminho para a clínica, e aí você se descuida e bate o carro, né? Deu ruim. Aí você vai ter que tramitar aqui com as questões burocráticas dessa batida e também não vai poder falar, espera um pouco que eu tenho uma punção para fazer. Então, essas situações todas mostram que a gente precisa ter um backup, né? A gente precisa ter uma equipe unida. E o nosso backup, nós precisamos dele. E ele precisa da gente também, né? Porque uma mão lava a outra. Hoje sou eu que estou precisando, amanhã é ele. Então, é fundamental a gente ter uma equipe unida e vocês terem uma pessoa que vocês possam eleger que possa salvar vocês num momento de necessidade. Talvez não uma, duas ou três, né? O seguro morreu de velho. Pode acontecer também de você ter perdido a hora. E justamente naquele dia você deixou seu celular no modo silencioso. Aí a clínica te ligou várias vezes e você não atendeu porque você não viu. Aí ferrou, né? Só que muitas vezes, quando você percebeu isso, numa situação como essa, o horário da punção já passou, né? Então, neste caso, quem precisa ter um backup é a clínica, né? Ela vai precisar, obviamente, ter os médicos para os quais ela possa socorrer, né? E, de novo, a clínica precisa dos médicos e os médicos precisam da clínica, né? Então, só no objetivo, só no intuito aí de sempre ter essas relações o melhor possível. Uma situação que pode acontecer numa cirurgia é acabar a energia, né? Numa cirurgia convencional, obviamente, existem várias coisas meio MacGyver que alguns hospitais podem fazer que não tem gerador, né? Nós, obviamente, dependemos de toda uma tecnologia de aparelhos, de ultrassom, etc. Então, não tem como uma clínica de reprodução humana viver sem o gerador. No entanto, problemas com o gerador podem acontecer quando você mais precisa deles, porque ele é um equipamento e, como outro qualquer equipamento, pode ter a revolução tecnológica contra nós, né? Então, poxa, você está dependendo ali do gerador, o gerador falha, não é possível que isso possa acontecer, mas isso pode acontecer e já aconteceu em Moema. São Paulo é sujeita a todas essas tempestades e essas catástrofes climáticas. Moema já, por várias vezes, passa situações como essa, onde acaba a energia, muitas vezes, por longos períodos, né? Isso faz com que o gerador se esgote. Nós vivemos uma crise de abastecimento de combustível, graças ao nosso querido presidente e o movimento, acho que foi o primeiro movimento dos caminhoneiros que deixou São Paulo sem
abastecimento. Coincidentemente, tivemos uma daquelas chuvas. Ficamos sem energia e sem combustível, né? Para abastecer o gerador. Aí nós temos o backup da clínica, que tem que pensar em todas as situações possíveis, e quando não pensou, tem que se virar nos 30 para criar essas soluções imediatas, como um gerador de emergência, né? Então, muitas vezes, quando surgem os problemas, nós temos que saber lidar com eles da melhor forma possível. Para isso, nós temos os POPs, mas muitas vezes é tanta catástrofe que os POPs não conseguem prever. Então, aí entra um pouco da nossa criatividade. Um outro exemplo, o casal surtou. Não vou fazer mais o tratamento. Vocês acham que isso não pode acontecer no dia da punção? Pode. E eu já tive um caso assim, né? Isso é bastante complexo. A paciente te liga 1, 2 horas antes da punção e fala, eu não vou fazer, né? Neste momento entra um aconselhamento, né? Que mais a gente pode fazer para um casal em crise, se não orientar a paciente de que ela deve se acalmar, ir para a clínica e congelar seus óvulos, né? Depois, com calma, eles pensam no que fazer com esses óvulos. Mas assim ela não perde o ciclo, não perde o tratamento, todo o investido. E muitas vezes essas confusões, essas brigas de casal acabam tendo solução futura, né? Então, isso é o que nós podemos oferecer, se a paciente concordar. Para a gente entender um pouco esse estresse no tratamento, aqui esse gráfico é um trabalho de 2009 da Hillman, mas é um trabalho muito bem desenhado, ele é utilizado bastante até hoje, mostrando como a paciente chega na clínica durante a fase de investigação, durante o tratamento. E aqui as cores são os diversos fatores de estresse. Vejam que em verdinho a gente tem problemas de relacionamento. Os problemas de relacionamento dos casal, entre os casais, eles são mais expressos no momento pré-tratamento, né? Durante a fase de investigação. Quando o paciente já inicia a fertilização, isso cai. E à medida que ele faz primeiro, segundo, terceiro ciclo, esses problemas de relacionamento tendem a diminuir, né? Mas eles podem ocorrer. Então, é uma maneira da gente poder aliviar essa situação, ter sempre em mãos que a gente pode congelar o óvulo. E o aconselhamento com a equipe de psicologia, né? Que esses casais sempre demonstram uma melhor resposta quando eles estão em acompanhamento. Aí o reloginho inverso mostrando que sempre bom quando o casal aceita que esse acompanhamento seja iniciado antes, né? E evite uma situação de crise. E não na hora da crise a gente pensar que Juliana, Vitor e Thaís existem. O impacto do aconselhamento psicológico, quando o casal não faz acompanhamento durante um tratamento e quando o casal faz acompanhamento, né? Então, também existem estudos, aí tem vários outros, mostrando a questão positiva do tratamento para evitar essas situações. Situação bem mais atual, a paciente positivou para o COVID. E agora? Vou poder fazer a punção ou não, né? Acho que vale a pena a gente entender um pouquinho toda a confusão que existe com os resultados de exame, né? Então, o exame de eleição para detectar o vírus, que é o PCR ele vai detectar a carga viral, né? Então, é o exame mais sensível para a detecção de qualquer vírus, não é só o COVID. Para o caso do COVID, ele é feito com captação de material de nasoorofaringe, como vocês todos sabem, e depois isso vai para o laboratório, vai ser feita extração do RNA viral, lembrando que o SARS-CoV-2 é um vírus RNA. Aí você tem que fazer a transcriptase reversa para transformar esse material em DNA para ele poder ser lido aqui pelo sequenciador, né? E aí vai ser um exame que é quantitativo, como a gente vai ver. Então,
é importante entender isso para a gente entender como é que ocorre os resultados de falso positivo, porque eles podem ocorrer também no PCR. Então, o vírus é um vírus RNA, é feita a transcriptase reversa, transforma em DNA complementar, e esse DNA complementar, então, ele vai ser lido pela máquina, né? É colocado um material modificado aqui, que é o primer, né? Então, o primer vai se ligar a esse material que foi coletado da paciente e vai iniciar a amplificação, né? Vai amplificando, multiplicando as fitas de DNA. E a marcação do aparelho vai ser feita com fluorescência, né? Então, aqui é o aparelho mais moderno que tem para detectar o PCR do COVID, que é o RT-qPCR, né? Ele é um teste quantitativo. Então, vamos entender como que isso é feito, né? A leitura feita a leitura de vários pacientes ao mesmo tempo. Então, cada corzinha aqui é uma paciente, porque cada paciente vai ter o seu resultado transformado numa curva de expansão logarítmica pelo aparelho, né? O aparelho vai ciclando várias vezes e o software vai ler a resposta de cada paciente que se transformou numa curva de expansão logarítmica. E isso é lido por fluorescência. Então, o que acontece? A gente tem o número de vezes que a máquina cicla, né? E é estabelecido no momento inicial, veja, até aqui não foi detectada nenhuma carga viral, e a partir deste ponto, da primeira linha vermelha, começa a detecção de carga viral. Então, a máquina ela vai ciclando. A cada ciclo, você vai tendo a leitura do material, até que ela vai detectando a carga viral, né? Então, na realidade, quanto menos ela precisar ciclar, mais alta é a carga viral. Quanto mais ela precisar ciclar, menos carga viral aquela amostra tem, né? E é estabelecido na linha aqui paralela ao número de ciclos da máquina uma linha de segurança, né? Que é o CT, ou Cycle Threshold, que eles chamam, né? Então, na prática, o CT é o número de ciclos e não a carga viral, porque o resultado sai em CT. É que quanto mais alto é o CT, menor é a carga viral. Então, mais baixo o potencial de transmissão. Por que eu estou explicando isso? Porque o Einstein, por exemplo, ele solta um resultado de qPCR já quantitativo hoje. Então, se eu tenho um paciente internado, por exemplo, que tem um CT muito alto, esse paciente já teve infecção e ele não transmite mais nada. Ele só tem restos de material viral em orofaringe. É o caso daquele paciente que faz o teste do PCR e vem positivo, mas ele teve a infecção viral 2 meses atrás, 3 meses atrás. Por isso que esse teste, ele não é um teste requerido hoje pelo Ministério do Trabalho para o funcionário que teve o COVID voltar a trabalhar. Porque muitas vezes fica resquícios virais aí em orofaringe por 2, 3 meses, né? E esse paciente vai ter um CT muito alto. Só que a maior parte dos exames não traz essa tecnologia expressa no laudo. Então, ela só vem positivo ou negativo. Não explica, muitas vezes, que é um positivo com CT muito alto. Ou seja, uma pessoa que não está transmitindo mais nada. O falso positivo do PCR, ele pode ocorrer por um problema de coleta de técnica o problema de coleta de técnica dá o falso negativo. E o problema da calibragem da máquina pode dar o falso positivo. Eu também já tive um caso do próprio Einstein, de uma médica que era maratonista e que na véspera da punção saiu o resultado dela do Einstein positivo. E ela me ligou e falou assim, Emerson, é impossível eu estar com PCR COVID porque eu corro 10 quilômetros por dia, eu não estou com sintoma nenhum, eu corri a semana inteira. Aí, inclusive, ela me falou, mesmo você me proibindo de correr nos últimos 3, 4 dias, eu corri e não caiu nada da minha resistência. Eu tenho certeza que eu não estou com COVID. Neste caso, eu consegui com que ela fizesse um novo teste pela obstetrícia do Einstein, porque a grávida, quando chega para ganhar o nenê, eles fazem de urgência. Eles repetiram o exame dela e, obviamente, ajudou o fato dela ser médica e também do hospital.
E aí, na sequência, no dia seguinte, logo cedo, me ligou o responsável lá do laboratório, dizendo que tinha ocorrido um erro de calibragem no primeiro exame e tinham sido soltados vários exames alterados, não só o da minha paciente. Então, esses problemas, eles também acontecem nesses equipamentos de última geração. E nós temos os testes rápidos, né? Que os testes sorológicos, que vocês conhecem, e o teste mais recente, que é o teste de antígeno. O teste de antígeno, ele é colhido da mesma forma que o PCR, também aí com material de oronasofaringe. Só que ele vai detectar a presença do antígeno, né? E não do vírus. E os testes sorológicos, que podem ser de laboratório, ou podem ser esses testes rápidos, como de farmácia, por exemplo, que tem um teste de acurácia um pouco menor. O teste de antígeno, ele sai o resultado em horas, né? Vários locais na cidade aí oferecem o resultado em 2 horas. Mas ele tem um nível de sensibilidade menor do que o do PCR. Né? Se o nosso paciente está positivo mesmo, com PCR positivo, daí você vai falar assim, mas não pode ser um falso PCR? Pode, mas de alguma forma, se a gente desconfia que esse PCR está alterado, eu tenho que ter um tempo hábil de resolver essa situação. Ou fazer um novo exame, um novo teste, porque nós não podemos deixar a paciente adentrar a unidade do Ideia Fértil com risco de contaminar uma pandemia, com risco de morte, todos sabem. Então, a gente não pode ir contra uma regulamentação e não pode expor todos os demais funcionários e pacientes que estão circulando na unidade. Então, a gente tem que olhar muito a clínica do paciente, mas nós temos que lembrar que, muitas vezes, o paciente com Covid não tem clínica nenhuma, né? Então, é uma situação que ela é mais delicada quando a gente tem a suspeição de que possamos estar na frente de um falso positivo. Em relação ao exame do Zika, que a gente continua pedindo, mas a gente até talvez tenha esquecido um pouco como é que funciona, a dinâmica do teste do vírus do Zika é diferente, né? Ele está positivo no PCR, detecção viral aqui é o PCR, do 1º ao 5º dia, e depois não mais, ao contrário do Covid, que ele vai ficando mais positivo após o 5º dia de infecção. O Zika é o contrário. O PCR só dá positivo até o 5º dia, né? E depois disso, a partir do 5º dia, começa a positivar a sorologia, o IgM. E aí a gente vai ter a positivação do IgG depois de 12 dias. A gente tem que lembrar que, diferente do Covid, o Zika vírus é um vírus que causa malformação fetal. Então, a gente tem uma preocupação muito maior da paciente não realizar o tratamento infectado. O quanto que a partícula do vírus pode estar presente no óvulo, no espermatozoide, os estudos mostraram que não, né? O problema maior seria a paciente engravidar mesmo, estando com o Zika, né? Existem exames de diagnóstico diferencial hoje para o Zika vírus. Nós podemos fazer, inclusive, essa genotipagem viral, né? Porque existe muita confusão, muita reação cruzada entre Zika, dengue e o chikungunya e febre amarela que está faltando aqui, né? E vou dizer para vocês também que existe alteração de reação cruzada com parvovírus. O parvovírus ele pode dar o mesmo quadro clínico do Zika vírus, né? E pode ter essa confusão. Eu tive uma paciente que deu positivo, um casal de médicos. Ela já tinha feito o tratamento, já tinha feito a transferência e teve um quadro clínico escarrado de doença aí compatível com o quadro viral, onde o Zika vírus era um diagnóstico diferencial. Ela fez o teste no Fleury de sorologia, a sorologia veio positiva, aí foi para o PCR, o PCR deu positivo para o Zika. Vejam o tamanho da confusão, 2 casais de médicos, ela com 12 semanas de gestação, com um quadro clínico típico, que os dois tiveram,
com muito exantema, inclusive, e depois isso só foi confirmado mais tardiamente, aí, uma semana depois, que o quadro clínico era parvovirose, né? E não Zika vírus. Então, muitas vezes, a gente tem essas confusões laboratoriais que nós temos que lidar. E em relação ao Zika, também, se conformada a infecção, a gente não faz o tratamento. Outras situações, o paciente esqueceu o jejum e comeu. Aí, no time-out que a gente faz no laboratório, alguém descobriu aí que a paciente comeu alguma coisa ou tomou alguma coisa. Né? Então, aí a gente tem as alternativas para anestesia geral, que a gente faz com propofol, fazer um bloqueio do colo do útero ou da região ali do fórnice vaginal e fazer uma aspiração sem anestesia. Né? Podemos até fazer uma sedação via oral leve, a paciente não chega a dormir, é só uma sedação leve, ou podemos utilizar raquianestesia. Né? São algumas alternativas que nós vamos ter que discutir com o anestesista e vai depender também da quantidade de folículos que a paciente tem. Se ela tiver muitos folículos, o bloqueio local fica difícil. Se a paciente tem, às vezes, uma reserva baixa, são 2, 3 folículos, fica um pouco mais fácil fazer com bloqueio local. O paciente não aplicou HCG, ou análogo de GNRH, esqueceu. Aí, inicialmente, o que nós temos que fazer? Suspender a punção, porque se ela esqueceu de tomar o remédio, ela não vai ter a maturação. Né? Paciente bloqueada em ciclo de FIV, sem utilização do trigger, não importa se é HCG ou análogo, não tem maturação, se você funcionar, não vem nada. Né? Então, nós podemos administrar imediatamente uma ampola de antagonista para tentar bloquear esse pico de LH. Isso pode ou não ser feito. Eu, particularmente, gosto de fazer isso. Não vai garantir de que ela não vai ovular, porque ela esqueceu de tomar o análogo, mas ela já parou de tomar o antagonista pelo menos 2 dias atrás. Mas, lembrando que ela vinha tomando antagonista, de repente é uma alternativa, já que você vai ter que dar o trigger. Né? A questão é que você vai ter que dar o trigger e você vai reagendar essa função aí 35, 36 horas depois para você ter uma maturidade. Você pode até querer funcionar no dia seguinte, com 24 horas, mas você vai tirar um número de maduros muito pequeno ou nenhum. Né? Então, como a gente precisa desse tempo de 35, 36 horas para ter a maturidade, por isso que eu acho que se eu puder imediatamente fazer a ampola do antagonista, e aí você vai ter que reagendar a função de acordo com a disponibilidade de horário do centro cirúrgico. A torção de ovário pré-punção é um diagnóstico que pode ocorrer principalmente em pacientes que têm um crescimento folicular grande, né? Muitos folículos. O ovário fica pesado e ele pode rodar sobre o próprio eixo, como vocês estão vendo aí nessa laparoscopia. Por isso que é importante a gente conversar com a paciente, ainda mais essas que têm uma boa resposta, para que elas não façam atividade física de impacto aí nos 3 dias, 3 dias pré-punção e 3, 4 dias pós-punção. Não é hora da paciente correr demais, não é hora dela fazer aquela posição do yoga que ela vai ficar de ponta cabeça, porque essa torção ela pode ocorrer. Né? E quando ela ocorre, muitas vezes, você pode ter um prejuízo importante. Né? Esse é um caso também meu, da paciente que chegou no Ideia Fértil para fazer a punção. A Andrea, não sei se ela está aí, ela vai lembrar, ela me ligou logo cedo, dizendo que a paciente estava com muita dor. Essa paciente ela tinha era um ovário policístico, ela estava numa situação hiperestimulada e realmente ela chegou com bastante dor. Eu achei que ela estivesse ovulando. Assim que eu cheguei no Ideia Fértil, eu fiz ultrassom antes da punção, ela não tinha sinal de ovulação. Eu realizei a punção. Assim que eu comecei a realizar a punção, o líquido veio totalmente escuro, era um sangue muito escuro já que eu aspirava. Então, veio o óvulo.
vieram alguns óvulos, mas ali eu pude ver que a paciente provavelmente já estava com quadro de torção. Essas são as imagens da laparoscopia. Essa paciente, ela teve uma oforectomia de um dos ovários. Terminada a punção, a gente transferiu essa paciente para São Paulo e ela foi operada no São Luís. Eu operei esse caso com o Caio, mas o ovário já estava necrótico e teve que ser retirado, né? Então, a gente sempre tem que lembrar que essas coisas podem ocorrer tanto antes da punção quanto depois da punção, né? Aqui é uma paciente num PO9 de preservação da fertilidade, também uma paciente que teve uma punção com uma captação grande de oócitos, acima de 20, e evoluiu aí com uma dor pélvica, que era pior na posição supina, foi encaminhada ao hospital, e o Doppler mostrou aí uma alteração de fluxo ovariano. Sempre que a gente intervém em tempo, a gente consegue poupar o ovário, né? Quanto mais a gente demorar para intervir, aí muitas vezes a gente não consegue poupar. Sempre que existe uma torção sem sofrimento vascular, a gente pode destorcer esse ovário, né? Quando eu me formei, isso era proscrito, a gente não podia fazer, porque acreditava-se que você podia, com isso, aumentar o risco de embolia. Mas isso é uma conduta que foi revista. E hoje, ainda mais com o advento da laparoscopia, quando a gente não vê sinal de sofrimento vascular, a gente pode distorcer esse ovário sem a necessidade de ter que retirar. Então, no caso de suspeita de torção, importantíssimo fazer um diagnóstico precoce, rápido, e intervir cirurgicamente quando a suspeita se confirma. Um bom ultrassom com Doppler pode mostrar isso, e a ressonância também tem sinais típicos de torção ovariana com sofrimento vascular. Esse é um quadro bem recente, de uma outra paciente minha. A gente vai tendo essas intercorrências ao longo da vida. As vantagens de ficar velho é que você vai tomando as porradas e vai aprendendo. Essa paciente foi agora recente, num final de semana, foi o único final de semana que eu resolvi viajar no ano. Foi um final de semana blindado, porque além de a família inteira pegar rotavírus, eu, no caminho, na estrada para a Serra da Mantiqueira, recebi a ligação de que tinha uma paciente com quadro de dor abdominal abrupta, forte, e que estava em indução. Uma paciente de 35 anos estava induzindo para congelar óvulos, mas ela não tinha uma AMH muito alta, uma contagem de folículos antrais não alta também, apesar da idade, mas, obviamente, eu dirigindo para o meu final de semana de sossego, eu não podia lembrar também do quadro clínico com detalhes. Tive que ligar no consultório, ver como é que era o quadro da paciente. Ainda estava numa sexta-feira que tinha gente no consultório. Acionei a Mariana Bittencourt, que trabalha comigo, que me ajudou. Enfim, medicamos a paciente com analgésicos mais fortes, não melhorou. E aí a paciente, entrei em detalhes do quadro clínico, ela estava no 5º dia de indução. 5º dia de indução, o que essa paciente pode ter para ter uma dor tão forte assim, né? A dor, depois que foi melhor caracterizada, mas não no dia, era uma dor em hipocôndrio esquerdo e região lombar esquerda. A paciente não tinha febre e tinha vômitos. Ela foi encaminhada ao pronto-socorro do Einstein. Essa paciente foi medicada, fizeram exame de sangue, urina, ultrassom, afastou possibilidades de complicação. Então, no diagnóstico diferencial, síndrome de hiperestímulo, no 5º dia de indução, gente, eu digo para vocês que isso é impossível. Torção de ovário, no 5º dia de indução, não é impossível, mas com aquela reserva ovariana, acho bem pouco provável. Mas podemos ter diagnósticos diferenciais, como ureterolitíase e, eventualmente, uma diverticulite. Depois, não no dia, eu fui descobrir que a dor dela era em hipocôndrio e não em fossa ilíaca, e que irradiava para a região dorsal, né? E não era uma dor típica pélvica ovariana.
Entanto, a paciente foi dispensada do Einstein e nisso eu já tinha chegado no meu destino de origem. Foi dispensada do Einstein porque fizeram tramal, tilatil, tilex, tudo que tinha direito. O paciente saiu, na realidade, não melhor, dopada. No dia seguinte, liguei para a paciente, era domingo, a paciente estava melhor, mas ao longo do dia foi piorando da dor e medicando. Na segunda-feira, quando eu cheguei em São Paulo, seria o controle natural de ultrassom dessa paciente. Aí eu examinei a paciente e tive a certeza absoluta de que não era pélvico, tanto pelo ultrassom quanto pelo exame físico. Detalhe que a paciente chegou no meu consultório completamente dopada, estava torporosa. Aí eu fui ver o que ela estava usando de medicação e a médica do Einstein tinha liberado o Tilex 30 miligramas de 6 em 6 horas. Né? É muita codeína e por isso que a paciente estava com uma dor, digamos, suportável. Mas no exame físico, para mim, ficou meio típico de que se tratava de um quadro renal. Nesse momento, é muito importante a gente ter algumas coisas em mão, né? Um network bom, um médico que trabalhe com a gente de outras especialidades, que esteja sempre pronto a entender a urgência das nossas pacientes. Sim, porque se fosse um quadro renal, a paciente precisava resolver o quadro renal e eu não queria perder a indução. Né? Então, a paciente tem que ter acesso a bons hospitais e nós temos que ter essa agilidade para resolver o quadro. Liguei para o Marcelo Gava, o Marcelo deve estar nos ouvindo aí. Encaminhei a paciente do Einstein para fazer uma ressonância de urgência. E depois uma tomo, porque a ressonância diagnosticou que ela tinha um quadro de ureterolitíase no terço proximal ali do ureter, um cálculo que não era pequeno. O Marcelo interveio no mesmo dia, colocou um duplo J, então, pelo tamanho do cálculo, não era possível fazer uma resolução de imediato. O paciente tinha condições clínicas que permitiam isso, não tinha infecção instalada, não tinha nenhuma complicação. Então, foi colocado um duplo J, o paciente recebeu alta no mesmo dia, continuou a indução e eu consegui fazer a captação de 10 ovos. Essa paciente, quando estava indo para o Einstein, eu ainda tive a luz, né, que às vezes é uma luz de falar para ela, leva a tua medicação para o hospital, porque você vai tomar hoje. Né? E ela levou, não ficou nenhum dia sem tomar, e a gente conseguiu fazer a punção. Mas são situações que podem ocorrer aí no nosso dia a dia. Nós podemos ter problemas de acesso ao ovário, miomas de grande volume, ovários altos, né, porque foram translocados previamente a uma radioterapia, por exemplo. Pacientes que têm bloqueio de fundo de saco posterior e têm endometriose grave, bloqueio de fundo de saco posterior por massa tumoral, esse síndrome de Rockley que nós vamos ver, são situações todas que nós já tivemos no Ideia Fértil. Ainda bem, todas essas complicações não são só minhas, vão sendo de outros médicos também. Então, aqui, por exemplo, só mostrando para vocês, o paciente, se tiver um mioma gigante, que por algum motivo não foi operado previamente, eu vou ter dificuldade de acesso ovariano. Né? Então, a primeira coisa, quando a gente vê uma paciente assim, planejar se eu não tenho que tirar esse mioma antes de fazer a indução. Né? Porque fazer a indução e depois não ter acesso ao ovário é um problema sério. Aqui uma paciente que fez uma transposição de ovário para ser submetida a uma radioterapia. Aqui o ovário já clipado na parte alta do peritônio. Quando você vai fazer a indução depois, muitas vezes você não vai ter condições de fazer o acesso via transvaginal, né? Ou você vai soltar aquele ovário antes da indução, ou você pode fazer o acesso por via laparoscópica ou por via abdominal, a punção. Aqui, uma paciente com síndrome de Rokitansky que tinha um rim pélvico, então dificultava o acesso transvaginal, né? Uma malformação não só de útero, mas também renal. E a punção foi feita transabdominal, né? Essa punção, acho que foi o Valdemar que fez, se não me engano, eu não me lembro se é um caso dele. Aqui vocês têm
o vídeo, a voz do Valdemar aí, o vídeo da punção do ovário. Aqui uma paciente também com uma punção por laparoscopia, uma paciente, esse caso, acho que, eu não sei se foi feito pelo Caio ou pelo Valdemar, não me lembro, mas é uma paciente do Juliano com câncer de colo uterino, que tinha uma massa pélvica que bloqueava o fundo de saco posterior, então a punção não podia ser feita transvaginal, né? E aí foi feita por laparoscopia. É muito importante a gente sempre ter o planejamento, né? Porque isso são situações que mudam a nossa rotina e não adianta deixar para ver que está difícil ou impossível na hora. São situações que exigem que seja feito com um planejamento prévio, né? A síndrome do folículo vazio é uma situação complicada também, que a gente vai vivendo. Quando a gente aspira um ovário inteiro, eu não estou falando de uma paciente com 2, 3 folículos que eu aspirei e não veio óvulo, que pode ser um problema de resposta. Mas uma paciente aí que tem uma boa resposta, 7, 8 folículos no ovário ou mais, e você vai aspirando e não vem nada, né? Então, esvaziei um ovário inteiro, não veio nada, eu tenho que parar e pensar, né? Não ir para o segundo ovário, que muito provavelmente o que aconteceu no primeiro ovário vai acontecer no segundo, né? Então, nesse momento, a gente pode continuar a punção, obviamente, com o risco de não vir nada, ou interromper essa punção e pensar que possa existir um problema aí de maturação. Administrar um novo HCG e puncionar novamente essa paciente aí em 24 a 36 horas. Não existe na literatura uma definição se a gente deve fazer com certeza com 24 ou com 36 horas. A gente tem que lembrar aqui, diferente daquela paciente que esqueceu de tomar o HCG, essa paciente ela tomou o HCG, mas a dose do HCG não foi suficiente para fazer a maturação, ou eventualmente teve um erro de horário de administração, tá? Aí, quando você dá novamente o HCG, talvez você não precise de 36 horas, porque você está dando um reforço em algo que já foi aplicado. E se você esperar 36 horas, talvez essa paciente ovule, né? Um ovário você não conseguiu captar porque deu um problema de maturação, o outro você pode perder porque você resolveu esperar 36 horas. Então, eu particularmente prefiro fazer a punção com 24 horas, mas isso não tem uma definição certa na literatura. Aqui é uma revisão, né, da definição, incidência, etiologia aí da síndrome do folículo vazio, né? A gente define a síndrome genuína quando existe um problema genético mesmo, é uma mutação no receptor do LH, né? Então, na genuína, se você fizer a dosagem de HCG, você vai ver que tem HCG circulante, ou seja, a paciente tomou a medicação, não foi um erro de aplicação, né? Ela tem LH circulante e tem progesterona circulante no caso de trigger com análogo. Então, se você deu HCG, se você dosar HCG, tem HCG. Se você deu análogo, vai ter LH alto e progesterona alta, né? Mostrando que o problema ele é ovariano local no receptor de LH. E você tem a síndrome do folículo vazio falsa, que essa sim não é um problema da paciente, é um problema orgânico, e sim um erro de aplicação, né? Ele ocorre porque a paciente aplicou errado, porque ela usou o horário errado, ou em algumas situações, por exemplo, como obesidade, né? A paciente obesa, existem alguns trabalhos mostrando que talvez a melhor via de administração do HCG seja intramuscular e não subcutâneo, né? Porque você pode não atingir o nível necessário de HCG para que a maturação ocorra, né? Essa é a incidência da síndrome de folículo vazio, varia bastante, de 0,04% a até 7% em alguns estudos, né? Esse estudo de Reichmann, de 2010, avaliou 15 mil ciclos retrospectivamente e teve uma incidência aí de 0,045. É uma casuística bem interessante. Eu acho que o número certo deva ser esse, né? Já que a gente não vê tanto também.
Então, no tratamento da genuína, que é o problema genético, a gente faz um HCG de resgate. A gente pode, em ciclos com a gente pode utilizar análogo de GNRH na paciente que fez ciclo com antagonista, ou eu posso usar os dois, dual trigger, né? Obviamente, eu não posso dar análogo, de novo, na paciente que já dei análogo. Mas se a paciente é num ciclo com antagonista, eu posso fazer HCG, se eu usei HCG, eu posso optar por dar Lupron, ou dar os dois juntos, né? Que é o dual trigger. Na paciente com a síndrome do folículo falso, o HCG de resgate, né? Aqui é um erro de aplicação ou porque é obesa, a gente também dá o HCG de resgate. Acidente hemorrágico na punção, né? Quando o acidente ele é de pequeno porte, o diagnóstico quase sempre ele é tardio, né? Então, é aquela paciente que a gente puncionou, o acidente hemorrágico ele pode ser no próprio ovário, né? Que a gente faz múltiplas perfurações ali, por isso que é sempre importante a gente fazer a menor quantidade de entradas no ovário possível, né? A gente procurar entrar com agulha numa região estratégica onde eu possa fazer a aspiração da maior parte de folículos sem ficar com entra e sai da agulha. Isso diminui a chance da gente ter aí uma hemorragia interna insidiosa que vai se instalando lentamente. Essa paciente, quando tem esse sangramento do ovário pós-punção, é uma instabilidade hemodinâmica. Dificilmente a gente vê isso de maneira clara na clínica. Muitas vezes a paciente sai bem e só vai sentir isso no final do dia, né? Aí ela começa a ter tontura, dor abdominal, hipotensão ortostática e liga para você não tem só dor, né? Ela fala, doutor, eu levanto, parece que eu vou desmaiar, eu estou ficando tonta. Se a paciente te refere a essas situações no final do dia da punção, sempre pense que você pode estar com um acidente hemorrágico, né? Aí, a conduta quase sempre vai ser, uma vez diagnosticado o problema, internação e observação ou cirurgia, né? A cirurgia nem sempre ela é necessária. Muitas vezes a gente faz um quadro clínico de internação e observação. E aí eu vou dar uma outra experiência de um quadro clínico meu, de uma paciente que eu internei. Ela também internou no Einstein, com um quadro de sangramento pós-punção no final do dia. O quadro estava totalmente estável, ela tinha uma hemoglobina de 11, de 10,5, 11, se manteve, não piorou ao longo do dia. Eu optei por não intervir, não piorou no dia seguinte. Aí a opção foi dar alta para essa paciente. Só que a paciente foi para casa de alta e começou a ter um quadro de vômito no dia seguinte, de dor abdominal e vômito. Voltou ao hospital e, enfim, para abreviar, a paciente fez um quadro de íleo paralítico, né? O sangue acumulado na região pélvica, ele acabou levando a paciente a um quadro de íleo paralítico, que não resolveu só com dieta. A paciente teve que passar uma sonda nasogástrica. Foi difícil até, tive que brigar com o cirurgião, porque o cirurgião ele achava que tinha uma complicação cirúrgica, que eu tinha lesado o alça intestinal, era só o Macedo, era fácil a conversa, mas enfim, mantivemos a conduta expectante, a paciente ficou 5 dias internada com sonda nasogástrica. Então, só mostrando que a conduta ela é expectante, mas às vezes ela dá trabalho sendo expectante, né? Aqui um vídeo mostrando uma lesão, o sangramento pós-punção, né? O acidente hemorrágico ele pode ser de grande porte se você tem uma lesão de artéria ilíaca, por exemplo, durante a punção, né? Aí
é uma coisa que dificilmente você não vai fazer diagnóstico na hora, né? Você vai ver, entrei numa ilíaca, aí você vai ter um sangramento, o anestesista vai mostrar que a paciente está hemodinamicamente instável, e se ninguém viu, logo depois, assim que essa paciente acordar, ela vai fazer instabilidade hemodinâmica. Neste caso, a gente tem uma necessidade de remoção imediata e abordagem cirúrgica mais rápida que possível. Gente, desculpa aqui, eu estou com uma obra na minha casa, eu tive que levantar para pedir para parar aqui, porque está difícil. Abscesso pós-punção é uma situação que pode ocorrer também, né? A paciente ela vai evoluir com um quadro de dor abdominal de forte intensidade e febre, né? Começa com quadro de dor abdominal, vai ter alteração de hemograma, enfim, vai ter aí sinais de um processo infeccioso. Isso pode ser por contaminação, pode ser porque deu uma triscada na alça, enfim, é uma situação que eventualmente a gente tem, já tivemos mais de um caso. E os casos dos endometriomas ovarianos, eu acho sempre bom a gente colocar. Vou passar por cima, o Juliano falou isso na semana passada, de um pouco de endometriose, mas aqui a abordagem é outra, né? Não é ficar discutindo condutas, e sim o que fazer quando você está lá na punção e você tem o endometrioma. Então, aqui a gente tem o guideline, por exemplo, da Sociedade Americana de Reprodução Humana, mostrando que a gente não tem evidência suficiente de que a remoção dos endometriomas melhore a situação da infertilidade, né? Mas que isso sempre deve ser discutido de acordo com o quadro clínico da paciente, avaliando se tem dor, se não tem, e fazer a indicação da cirurgia de acordo com esses critérios. Aqui a gente tem um guideline de 2016 da Sociedade Europeia, do ESHRE, foi publicado na Human, né? Mostrando que não deve ser feito a abordagem de imediato se a paciente não tiver dor ou outro sintoma associado, mas caso você decida fazer a cirurgia, a cistectomia ela é a cirurgia de eleição, mas que a paciente deve sempre ser aconselhada de que ela pode ter diminuição da sua reserva ovariana, né? Um guideline também de 2015 aqui, do Versellini, do grupo do Versellini e da Somiliana, mostra as indicações na endometriose para a preservação da fertilidade, né? Então, eles mostram que endometriomas, eles diminuem com nível de evidência 1, diminui a própria presença do endometrioma, pode diminuir a reserva ovariana, porém, a cirurgia para esse endometrioma reduz a reserva ovariana com nível de evidência maior do que a doença em si, né? E que quando a gente tiver um endometrioma bilateral, é uma indicação de 2 cruzes para a preservação da fertilidade, e que quando eu tenho um endometrioma unilateral que já foi abordado previamente também, né? Situações que a gente pode tratar o endometrioma durante a punção, previamente a punção, desculpa. Quando a paciente tem um endometrioma grande, a gente deve sempre evitar de puncionar, né? Ou se eu tenho uma região que eu só tenho acesso através de transfixação desse endometrioma, eu devo deixar essa região por último, né? Até porque eu vou contaminar a agulha com endometriose, se eu aspirar primeiro o endometrioma e depois eu partir para os outros folículos. Então, deve evitar a punção do endometrioma ou, se necessário for, abordar por último. Numa situação que você inadvertidamente puncionou e veio endometrioma, aquele líquido típico, o ideal, você já começou a aspirar, você aspira, o ideal é você realizar a troca da agulha para evitar a contaminação das demais regiões ou do ovário contralateral, né? Antibiótico terapia, terminada a punção, é sempre importante, né?
Existem alguns protocolos de tratamento, mas toda vez que você fez uma punção e que veio endometriose, que você funcionou o endometrioma, aumenta o risco de infecção dessa paciente e é interessante você mantê-la com cobertura de tratamento com antibiótico terapia para evitar a formação de abscessos. Aí, só para mostrar para vocês, eu vou passar isso de forma bem rápida, como que nós estadiamos, isso aqui no Ideia Fértil, na ficha de infertilidade, o laboratório sempre anota, né? Aqui você vê de um óvulo sem endometriose, aqui um óvulo com endometriose, então você tem um monte de... Você tem sangue, hemosiderina. No entanto, a literatura, ela tem mostrado, aqui são vários estudos da literatura mostrando que não tem diferença estatisticamente significante entre pacientes que você aspira o endometrioma e aquelas que você não aspira, né? Pode ter mais radical livre, pode ter mais estresse oxidativo no laboratório, pode ter algumas alterações da qualidade da evolução laboratorial, mas não tem diferença na evolução clínica e nas taxas de gravidez, né? E existem trabalhos mostrando, inclusive, que não tem diferença na própria evolução laboratorial. Tem trabalhos que colocam que compara a mesma paciente com endometrioma num ovário, endometrioma no outro, e compara os óvulos do ovário 1 com o ovário 2. Tem estudos mostrando a presença do endometrioma do lado da punção. Todos esses estudos, eles mostram não haver diferença significativa estatística, né, na hora que você funcionou. Inclusive, estudos que mostram alteração de fuso meiótico do óvulo, também não teve diferença pela alteração de fuso meiótico pelo estresse oxidativo da endometriose, também não teve diferença nas taxas de gravidez, né, que é esse estudo aqui, tá bom? Então, a situação do endometrioma é tentar evitar, tentar não funcionar. Caso funcionou, se vai continuar, troca agulha e dá antibiótico depois. Em todas essas situações, a gente sempre pensa em como manter a calma e a eficiência nessas situações inusitadas de crise, né? O que nem sempre é fácil. E muitas vezes a resposta não está num protocolo pronto, né? Porque nem todos os POPs eles contemplam todas as situações que a gente vai viver aí pela frente, né? Então, o sucesso disso tudo depende da gente manter o bom senso e trabalhar sempre de uma forma unida, né? Que vocês viram nas mais diversas situações, talvez o que mais seja importante nessas urgências da reprodução assistida é a gente ter uma equipe, a gente poder contar com pessoas nos ajudando a resolver todas essas situações. Obrigado. Obrigado, Emerson. Bom, antes de eu comentar, alguém quer fazer algum comentário?